Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo especial de sua novela mexicana. Venha acompanhar conosco todos os dias spoiler, resumos e notícias com exclusividades bem antes de ir pro ar. Está curioso para o que vem a seguir? Então vem comigo saber tudo o que acontece. Aproveita e já deixa sua opinião e seu like. E caso ainda não seja um inscrito, se inscreve já! Veja agora tudo o que vai acontecer no próximo capítulo de Amores Verdadeiros. É preciso uma aldeia para casar então uma menina muito rica e vamos ver detalhes disso nesse mesmo capítulo. Aqui o capítulo está por completo. Então, vamos para a mensagem do dia antes? Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Vocês estão gostando da nossa mensagem diária aqui no nosso canal? Sim ou não? Deixem aqui sua opinião, mas também nos conta também de onde você nos acompanha, para que assim nos nossos próximos vídeos eu possa te mandar um abraço. Os abraços de hoje vão para nossas inscritas: Zenage Banona, Cirbele Barbosa Cruz de Monte Claros, Minas Gerais, Lúcia Gonçalves Figueira do Paraná e Noemi Rodrigues de São Paulo. Continua nos inscrevendo e contando onde você está nos acompanhando. É muito cedo em nossa história para um casamento. Isso se refere então ao casamento de Nicole Brice com também o nosso Rolando ou Roy. Nick ignora seus próprios sentimentos, os conselhos de sua mãe e os apelos do homem que ela realmente ama. Ela não podia odiar o Guzmán, diz ela, mas também não há futuro para eles. Mas o importante é que ela parece $1 milhão para ele e ela chora muito com isso, decepcionada. Visita de madrugada do Rolando. Lily lembra quem ela é. Ela diz a Roy ou Rolando para se acalmar. Ela não vai provocar algo que ela não vai deixar acontecer. Sua primeira vez será algo muito especial, algo para se lembrar. Roy diz que entende. E ele está triste por ir embora. Quem sabe por quanto tempo ele vai sentir falta dela. Enquanto isso, há algo acontecendo nos olhos de Roy. Por quê? Porque isso são lágrimas, sim, o menino se apaixonou por Lily. E quando Lily diz a ele para não se preocupar porque ela estará esperando por ele, ele é um caso perdido, um tolo por amor. Então ele fala, nunca me esqueça, Lily. Ela diz, eu não vou, diz ela sem saber que ele vai se casar nos dias seguintes com sua rival. Guzmán confronta então seu inimigo. Francisco então irrompe no quarto de Kendra na mansão Balvanera. Por que ela envenenou Nick contra ele? Questiona. Kendra diz, não se preocupe em negar a acusação. Ela o avisou antes, não foi? E ele então vai embora. E ela pede para que ele vá mesmo. Ou senão ela vai gritar que ele tentou estuprá-la. Na cozinha da mansão dos Balvanera, José Aguiar tem dificuldade em acreditar que a carta de Candelária simplesmente desapareceu. Não, ele não está acusando Liliana de quebrar seu juramento. Eles pensam em ligar para Candelária, mas percebem que ela ainda está no ônibus. São 15 horas até Alamos. No escritório doméstico da senhora Vitória, Vitória está ao telefone com Doris, sua melhor amiga, sobre quem vai ser quando. Então, Salviano e os empregados domésticos vão para a fazenda ainda hoje, Nelson também. Então, ela e Nick e os guardas-costas vão para lá amanhã de helicóptero. Provavelmente, Candelária ainda estará no ônibus para Alamos. Ela, que não tem vergonha, ou seja, Kendra, se junta à Vitória e compartilha a boa notícia de que seu ginecologista, provavelmente inexistente, lhe deu permissão para ir ao casamento. Ótimo, diz Vitória. Nelson está viajando sozinho para a fazenda ainda esta noite. Por que não vai com ele? Pode deixar. Quando Kendra diz que não tem joias para usar com seu vestido vermelho colante, porque ela foi roubada, Vitória generosamente se oferece para emprestar a ela algumas de suas joias próprias. Ela o levará para a fazenda no dia seguinte e a lhe dará. No quarto de Nicole Brice, Tomásia quer saber sobre a despedida de solteiro, como foi. Dos três, diz Nick com desdém. Então, mas a noite não saiu do jeito que Tomásia poderia pensar.
Ela acabou então contando a Tomásia que comeu milho de um vendedor de rua. E aqui Nick sorri sonhadora e chama a atenção de Guzmão enquanto ele escuta e observa. Ela conta que foi um momento mágico de que sempre vai se lembrar com muito carinho. Nelson Brice sabe que Aníbal anulou então a denúncia sobre Vitória. Não só isso, diz Aníbal presunçosamente. O jornalista perdeu o emprego por tentar ser esperto demais. Se ele não fosse então por causa do casamento de amanhã, Nelson estaria fora de cogitação também. Mas assim que ele voltar da fazenda, ele vai dar o divórcio à Vitória e vender suas ações da Metimagem para seu lindo sogro. Entendeu? Então Nelson surpreende o velho. Ele não irá junto com ele desta vez. Ele tem algumas informações valiosas como moeda de troca. Nossa dica é: Candelária manteve esse segredo por tantos anos, talvez Nelson deixe escapar que a esposa de Aguiar era filha dele então. Nelson sai da sala deixando Aníbal boquiaberto, como ele descobriu. Agora, Lily entra no quarto de Aníbal com uma planta, talvez um copo de leite, eu acho. Ela contou a alguém que ele e a avó se conheciam? Lily garante que não, mas conheceu uma coisa engraçada. A sua avó escreveu uma carta antes de partir. Porque a vovó voltou para Lamos e disse ao Aguiar que só seria aberta a sua carta após sua morte. Aníbal pergunta onde está essa carta. Lily fala: desapareceu. E agora Aníbal sabe sim como Nelson descobriu toda a história então que envolve a Cristina ser filha do Aníbal. Enquanto isso, Kendra joga coisas em uma mala e dá ordens a Espanto pelo telefone. Ele deve comprar um celular roubado para a próxima parte do plano dela. Vai ser divertido, já sei o que Kendra fará. Se estiver curioso, comenta aqui abaixo que nos próximos vídeos eu revelo para você qual o próximo plano da bruxa. Nelson, ainda empolgado com o soco que acabou de dar em Aníbal, esquece que é um covarde mesquinho e chorão e zomba do Aguiar sobre como deve ser bom ter Vitória para consolá-lo em sua dor. Vitória ouve isso e fala para todos ao dizer: não te suporto, Nelson. Agora o Aníbal se junta ao grupo e Nelson brinca que é hora de dar a notícia a Aguiar. Mas antes que ele possa ir mais longe, Vitória e Aguiar vão embora deixando Nelson falando sozinho e Aníbal então revoltado. Aníbal também garante a Nelson que não será chantageado por ele nem por ninguém. Talvez Cristina fosse filha dele sim, mas agora ela está morta e a informação não pode ser usada contra ele. Mas Nelson o lembra de sua nova neta, aquela que trabalha para ele como jardineira. Já pensou? Nick vai perdoar algo assim? Nelson sabe que Liliana é filha de Adriana, mas Aníbal não acha que ela é filha de Cristina. Acho que o Nelson não sabe que o Aníbal não sabe, então, de toda essa reviravolta, porque cá entre nós, a Liliana é Lúcia sim, filha de Adriana, mas o Aníbal não tem nem a mínima ideia sobre isso. Na verdade, ele não sabe nem onde está essa menina, no caso que é Liliana. Então, o Nelson descobriu primeiro. E ele continua: o que Vitória vai pensar quando perceber que seu amante é o marido de sua irmã morta? Os dois se apaixonaram pelo mesmo caipira. Devem ser herdado o gosto do pai, porque Candelária não é exatamente prima da rainha da Inglaterra. O que Nelson deseja para seu silêncio? Pergunta Aníbal. Ele quer Aguiar e sua filha fora da mansão Balvaneras de imediato. Enquanto isso, Lily tira um momento de sua tarefa de jardinagem para ligar para Rolando. Ele atende a ligação dela em seu carro no momento em que entra na garagem dos Balvaneras. Francisco desce os degraus da frente e ouve toda a conversa. E quando Nick sai momentos depois, ele diz a ela que seu noivo estava marcando um encontro com outra. Roy, é claro, nega veementemente. Nick não apenas acredita em Roy, mas também rejeita Guzmão. Ela e Roy saem da garagem junto com Guzmão bem atrás deles em seu carro. Liliana caminha em direção à casa e pensa que Roy desligou antes que ela pudesse dizer que iria à mansão Balvaneras, no caso, a fazenda, ainda esta noite. Enquanto isso, lá dentro da mansão, a coisa fica feia, viu? Aníbal avisa Vitória que ela precisa se livrar de Aguiar. Nelson vê sua presença como uma provocação e Aníbal quer evitar incidentes constrangedores no casamento. Boa sorte com isso, viu? Vitória bate o pé. Aguiar é a única
pessoa que a manteve segura e ele fica. Na estufa, Adriana então confronta Liliana. Ela nunca vai substituir a mãe, mas está lá para ouvi-la ou lhe dar um abraço sempre que Lili precisar. Dentro da mansão, o Aníbal deu o chute no Aguiar. Será? Ele não podia, ele diz a Nelson. Vitória lembrou de que a única vez que ela sofreu sérios danos foi quando o Aguiar estava fora. Na verdade, Nelson não quer que a filha de Aguiar descubra que ela é uma balvanera. Ele não quer ninguém competindo por um lugar nessa mesa. Aníbal diz saber disso e diz que Nelson confiscou foi a carta de Candelária. Nelson retruca que sabe que Aníbal roubou o vídeo safado. O que Nelson quer? Ele diz que 2 coisas. Primeiro, evite que a identidade de Liliana como balvanera se torne pública. Em segundo lugar, se a Aguiar continuar, a porcentagem de Nelson no negócio deve aumentar. Esse é o preço, pegar ou largar. E olha ele aí, Leonardo está agachado em um restaurante miserável, onde ele e um colega sociopata planejam a punição de Beatriz. Ele o fez chorar, então agora é a vez dela. Ele vai bater onde dói. Ele vai tirar o filho dela e fazer com que ela apodreça na prisão. Seu companheiro maluco gargalha em apreciação a esse crime. Salviano passou pelo apartamento de Paula para visitar Beatriz antes de ele partir para a fazenda. Salviano vai imaginar que ele e Beatriz são um casal no casamento. Ele cresceu sozinho e agora sonha em ter uma família com ela e Guilo. Ele conta que ela prometeu a ele uma vida cheia de amor. Eles se beijam sem saber do mal que se esconde na noite. Nelson está sentindo na veia. Ele convocou a Aguiar para fazer valer sua reivindicação sobre Vitória, mesmo que Vitória não o deixe despedir a Aguiar. Aguiar, ela ainda é a esposa de Nelson, e ele não tem intenção de deixá-la ir. Mas Vitória não ama Nelson, então Aguiar não tem o direito de se intrometer em seu casamento. Nelson Briz não tem o direito também de trazer sua amante para dentro da casa, um amante que está carregando um filho de Nelson Briz. Aguiar sai após a discussão e Nelson fica com seu afeto de uma cara com uma expressão bem pesada. Por sua vez, Nick e então Vitória compartilham um momento de ternura na véspera do casamento. É algo azul, uma liga com um pedaço de fita azul, algo emprestado, não sei. É algo adorável com um pente de pérola, a moda antiga que pertenceu à avó de Vitória. E é algo dado. E também um par de brincos da gota da própria Vitória, ela tem uma própria linha. Nick então vai passar esta noite com sua mamãe querida. Beatriz e Francisco se encontram em um café. Ela tenta persuadi-lo a buscar sua felicidade em outro lugar. Se Nick não consegue, então, reconhecer seu valor, ela não o merece. Mas Francisco não está convencido. Ele nunca vai parar de amar Nick. O amanhecer na fazenda. Os trabalhadores estão se preparando para casamento. Salviano tem o pessoal da casa alinhado quando o helicóptero que transportava Nick e Lili e os guarda-costas é avistado. E a equipe, então, aplaude. Nesse mesmo capítulo, Stefano chegou cedo para passar algum tempo com Jean-Marie. Os meninos estão ansiosos pela noite de segunda-feira, quando Stefano planeja presentear e apresentar Jean-Marie a Odete. Stefano está uma pilha de nervos, mas também animado por sua mãe finalmente saber quem ele realmente é. Guzmão coloca sua bolsa na cama e tem um flash de volta na noite romântica que passou lá com Nick. Você lembra? Era uma noite escura e tempestuosa. Aguiar se junta a ele, tenta confortá-lo e Guzmão aprecia o esforço, mas sente que Aguiar não poderia entender a dor de um amor impossível. Mal sabe ele sobre Vitória e Aguiar. Lili está mexendo em algumas plantas no quintal da fazenda e desajeitando quando Rolando pudesse estar com ela, ela pensa. O telefone dela toca e é o próprio menino. Ela o convocou em seus pensamentos, será? Ele realmente tem que ir embora. Ele diz a ela: estou prestes a cumprir um compromisso de trabalho do qual não posso escapar. Lili percebe que ele parece estranho, meio triste. Ele diz que ela lhe dará coragem para fazer o que tem que fazer.
Liliana promete que vai esperar por ele para que ele possa voltar. Do lado de fora do prédio da Beatriz, Leonardo e seu companheiro levam então seu amigo até o meio-fio. Leonardo está segurando um envelope pardo. Os dois desprezíveis esperam. Lá dentro, Beatriz se prepara para levar Guilo ao parque. Paulo implora. Ela está cansada demais para se juntar a eles. Mãe e filho vão embora. Divirta-se, diz Paula. O carteiro chega e se aproxima do prédio com um pequeno pacote de correspondência. Ele larga as cartas e então se reúne e as entrega ao porteiro do prédio. Então Leonardo se aproxima do concierge e lhe entrega um envelope que carregava. É para Guilo, diz ele. Então, o neto de Paula, então é ele. Ele toma todo o cuidado para não mostrar o seu rosto. Em seguida, ele corre de volta para o carro e ele e seu cúmplice vão embora satisfeitos. E é por isso que o chamam de fornigador, peludo. Estou falando do Nelson. Gente, Nelson passou a noite inteira com Kendra lá na fazenda. E agora seus corpos nus e pálidos e peludos estão totalmente expostos acima do cobertores. Ele está sofrendo remorso do comprador. Ele fica todo desgostoso porque foi muito boa a noite que teve com sua loira, mas depois cai a ficha. Nossa, o casamento da minha filha e eu aqui com minha amante. Mas a gente sabe que isso é só passageiro. Quando de repente, será que alguém os pega? Então, há uma batida na porta. Kendra, é Vitória. Eu trouxe as joias que você me pediu. Kendra sorri e rapidamente assume a expressão apropriada de alarme. Fora da sala, a mão de Vitória vai direto para a maçaneta da porta. Os dois, então, dentro do quarto, assistem com horror, outro com deleite mal disfarçado, enquanto a maçaneta da porta gira. Então aguarde, porque o próximo capítulo, gente, está demais. Será que Vitória vai flagrá-los? Então aguarde que eu vou te contar tudo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, não sai daí, continue ligados aqui no canal e muito obrigada por sua audiência. Fiquem todos com Deus.